O que aconteceu com a fotografia? É uma pergunta, mas também uma série nova que parte dessa questão que eu acho importante para analisar a evolução, os desafios e olhando para o passado, a gente consegue tirar algumas conclusões sobre o futuro. Claro que não dá para cravar nada do que vem por aí, do que vai acontecer. Mas comparando e olhando para a história, sim, a gente consegue ter alguns indícios. Por isso que eu criei essa série. Ela já teve dois conteúdos que eu vou abordar aqui para você e te convidar a participar, porque ela não é só para mim. Na verdade, além de olhar para o que está acontecendo, seria bacana ter a participação das pessoas. Então, eu vou mostrar que eu estou no meu site, na tela do site para quem está acompanhando no vídeo, e você vai aqui, ó, no site em fibaleosaldanha.com. Faz 2 dias que eu publiquei no meu blog o que aconteceu com a fotografia. E eu explico que é essa nova série que vai falar das transformações e o momento do mercado. Eu já fiz isso antes de falar do momento do mercado, mas dessa vez eu vou fazer algo diferente. Porque quando eu falei do momento do mercado em outras ocasiões, dos últimos anos, eu sempre falei não olhando muito para o passado. E eu acho que isso foi um equívoco porque a gente precisa olhar para o que está acontecendo agora e o que já aconteceu para ter indícios. De fato isso acontece. Eu já vou dar alguns exemplos aqui. Então eu vou deixar os dois links na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, mas está lá no meu site. E aí, na primeira, o que aconteceu com a fotografia, tem lá a forma de você participar. Tem um formulário do Google em que você clica nele, eu vou até clicar aqui, ó. Cliquei nele, vai para o formulário, e aí você coloca lá, na sua opinião, o que mudou na fotografia e qual a sua visão sobre isso, sobre essas mudanças? Fale do seu mercado de atuação e, se preferir enviar um texto maior, você faz um upload na próxima pergunta. Então, tamanho máximo é de 10 mega, mas você pode mandar um texto maior se quiser. Às vezes a pessoa que gosta de escrever, quer escrever, a pessoa escreveu, mandou, eu vou atualizar esse o que aconteceu com a fotografia com a visão da pessoa aqui na matéria, tá? Ao final da matéria vai ter. Então, você pode participar. Mas eu sei da correria, do momento, né? Final de ano, aquele inferno de fim de ano. Muita gente tá na correria ou entra nessa vibe, né? De outubro, novembro, dezembro, e tá, não dá para parar, ou não gosta de escrever, não, né? Então, você não precisa participar e eu vou também. Se você não quiser, não puder, eu vou fazer uma avaliação. Eu já vou mostrar o que eu fiz aqui na sequência, né? Mas. Só para falar mais da série aqui, então, é, quando a fotografia começou, eu pensei nisso pelo seguinte, por que eu tive essa ideia? Eu volto e meia fico me pegando, assim, olhando para o que está acontecendo agora, das transformações, coisa e tal, e é uma coisa bem complexa, são camadas, né? Então, comparado com o que era no começo da fotografia, séculos, né, atrás, a coisa mudou absurdamente. Só que está muito distante. Então eu resolvi fazer olhando por décadas também, e eu não vou ficar preso só na fotografia. Nessa primeira parte, nos primeiros episódios, eu vou tratar da fotografia de uma forma geral, na captura de imagem e no que envolve os processos de hoje em relação ao passado e os desafios que a gente enfrenta agora. Porque aconteceu muita coisa com a fotografia, né? Então, antes era algo para poucos, pouquíssimos. Quando começou na Europa, era coisa de dezenas de pessoas que faziam. Era muito caro, muito difícil, complexo. Foi avançando. De repente, você tinha vários estúdios fotográficos se espalhando ali na Europa. Depois, isso foi para outros países, nos Estados Unidos, por exemplo. E, de repente, há uma massificação que tem a ver diretamente com tecnologia, né? Um homem chamado George Eastman resolve criar uma câmera, popularizar a fotografia com o conceito do você aperta o botão e nós fazemos o resto. E ele lançava as câmeras Brownie, aquela câmera que permitia fotografar com um filme, e aí mandava o filme para eles, tinha isso revelado e começou a popularizar. Tem várias outras coisas que aconteceram, mas ela evoluiu de poucos para muitos,
foi democratizando, mesmo na época do analógico, teve um momento de massificação absurdo, começaram a surgir outras marcas, uma competição entre essas empresas ajuda a evoluir o mercado, e começam a surgir os nichos das mais variadas áreas, de coisas importantes como fotojornalismo. Aliás, a fotografia é considerada uma das invenções mais importantes da humanidade, naquele tempo algo analógico. Depois vem o digital, que é tão importante quanto, porque com a fotografia digital a gente conseguiu conectar isso na internet, ter os arquivos JPEG, está disponível em portais de notícia, nas redes sociais, e foi evoluindo. Então, o primeiro episódio aqui do que aconteceu com a fotografia, eu exploro as transformações que redefiniram o papel da fotografia ao longo do tempo. Ela parte vai de um ponto de partida sobre como a fotografia pode ainda significar mais em nossas vidas, mas, de novo, vai ser bacana se você puder participar. Aqui eu fiz um panorama, então, o início, a invenção e despertar da fotografia de 1839 a 1930. Aí fala da guerra e coisa e tal, que até isso não tem não tem uma, não tem uma, como que eu posso dizer? Não se pode cravar sobre o começo da fotografia, até nisso tem polêmica. A fotografia, ela sempre gerou debates do que é real ou não é, mesmo no tempo do analógico, se é arte ou não é, a questão do negócio, desde o começo foi um desafio. E até da invenção dela não tem um acordo. Então, nas pesquisas, coisa e tal, aparece o da Guerra, mas tem algumas linhas que falam que não foi ele, foi outro, e assim vai. Enfim, mas fala do papel da Kodak. A Kodak, a partir da câmera portátil, em 1888, mudou a história da fotografia, popularizou. Aliás, o Congresso de Fotografia, é isso que a gente vê aí os congressos que estão aí, que vieram dos últimos anos, aí teve a pandemia que mudou completamente o mercado também, né? A gente não tem mais um grande evento, não tem mais grandes eventos de fotografia no Brasil. Lá fora as coisas estão mudando também, mas também mudaram, não é o que a gente vai falar aqui agora. Mas não fosse a Kodak lá atrás, o George Eastman, o que que ele precisava? Ele tinha que fazer marketing. Tem a ver também com o que a gente vai falar aqui, como mudou, né? Para poder mostrar a novidade, o que que ele tinha que fazer? Ele tinha que rodar o país e rodar depois pela Europa. Então ele fazia congressos. E esses congressos ele mostrava como funcionava, ensinava, ele gerava demanda. Depois veio a parte do marketing, que era panfleto, anúncios nos pontos de venda, os parceiros, as lojas, tudo isso foi fundamental. Mas a Kodak é a que ajuda a popularizar. E a Kodak trouxe o conceito de congresso de fotografia, foi a primeira. O comportamento da fotografia, e aí até explica hoje, porque até hoje muitos veem a fotografia como algo elitista. E a fotografia no começo também era. Era usado para retratos formais, momentos especiais. Capturar uma fotografia no começo da história da fotografia era algo raro, para poucos, demorava. O mercado, naquele momento, já voltava-se para retratos que muita gente vende como se retrato fosse uma grande novidade agora. Retrato foi o começo da fotografia, tem nada de novo. O que mudou foi a maneira, mas assim, tem gente que, às vezes a pessoa entra em retrato e fala, não, gente, eu estou entrando num grande novo mercado. Que novo mercado? Que novo mercado? Retrato inspirado até veio da pintura, né? Da onde que é novo? Não tem nada de novo, ele mudou, né? Então tem umas coisas que às vezes fotógrafos e fotógrafos viajam na maionese, né? De umas coisas surreais, inacreditáveis, assim. Mas enfim, vamos lá. E aí o mercado era para poucos, pouquíssimos, e foi popularizando. Então, as coisas mudaram, e aí o que que veio? Depois desse começo para poucos, a Kodak dando esse impulso, a popularização e massificação, que ela vem da década de 1930 até 1990. Claro que teve. Aí o salto foi acontecendo aos poucos. Não da forma como acontece hoje, mas as décadas seguintes a gente viu a explosão dos filmes coloridos. Então, médio formato, câmeras compactas, a Polaroid. Polaroid competiu ali, teve um momento de parceria com a Kodak. Tem até um livro que mostra um pouco dessa colaboração que virou processo judicial. A Kodak foi lá, e teve um momento que a Kodak foi lá e começou a fazer filme instantâneo também, né? E aí a coisa acabou indo para outro caminho. Tem a história famosa do Steve Sasson, que virou case, né? Ele lá, engenheiro ali, funcionário da Kodak, apresenta em 75 anos, o ano que eu nasci, ele apresenta
o protótipo de câmera digital. E a Kodak não quis saber daquilo porque viu que ia canibalizar. Mas só foi estourar a fotografia digital, começar a ter, que essa tecnologia começou a ganhar espaço, em 1990, na década de 90. Começa, né? Então, o comportamento de 1930, um trabalho de décadas, né, dali de 1888 até 1930, a Kodak bateu. Bateu, bateu, família tem que fotografar, mulher tem que fotografar, mostre a sua vida, fotografe, a tecnologia avançando junto, popularização do filme. E aí, marketing, décadas de trabalho e começa a ganhar força. Aí vem o filme fotográfico, aí Polaroid, que é uma revolução também, uma inovação. E as fotos eram feitas para quê? Para preservar a memória, para contar, documentar as coisas no mundo, as notícias. Esse tempo, 30 até 1990, não tinha internet. Não tinha, não como a gente conhece, não começava a ter né, a gente tinha TV, tinha rádio, em determinados momentos aí a coisa vai avançando, mas o marketing, a forma de assim, para você se informar é jornal, é rádio, é TV, é revista. Isso, assim, estamos falando para mais recente também, né? Mas era tudo muito diferente. E a fotografia comercial se expandiu. Aí ela entra na publicidade, fotojornalismo, retrato familiar também, casamento. Os estúdios fotográficos se multiplicam no mundo inteiro e o trabalho do fotógrafo torna-se mais acessível ao público em geral. E a fotografia publicitária e editorial se estabelecem como nichos fortes. Muitos dos nomes que a gente tem até hoje como referência, que estão vivos, inclusive, eles estão nesse intervalo aqui, surgimento deles. A Fox, como escola de fotografia, ela surge no comecinho dos anos 90, exatamente ali em 90, era escola e vira revista. Aqui não tinha internet, a revista era a internet, a jornal, né, a TV, essas coisas. Então, mas era tudo analógico, tudo, mundo analógico. Aí vem a era da digital e a transformação radical, que também teve um salto. Aqui, claro, veja, daqui a pouco você vai ver como eu estou, claro, aqui simplificando muito toda uma história e condensar isso não é fácil. A era digital começa a partir da década de 90, mais para o final da década de 90 e acelerando mesmo a partir dos anos 2000. E a tecnologia vem com essa grande transição. Curiosamente, o digital na fotografia chega junto com a internet. Eu lembro, né, dos meados da década de 90, os primeiros sites. Aliás, a Fox tinha site, foi uma das primeiras a ter, tinha um site. Era basicamente uma vitrine ali, a gente chegou a ter, tinha site até em inglês e português. E depois, anos 2000, aí sim, as compactas digitais, e aí a Kodak entrou também, mas a Sony já estava na frente, e outras marcas e aí tinha uma série de marcas, o mercado de compactas digitais era gigantesco. Não tinha smartphone. Tinha celular, no final dos anos 90 começa, mas ainda era muito caro e não tinha essa tecnologia toda. Então não tinha smartphone, tinha burrofone, né? Não tinha nada de smartphone, mas tinha o celular e tinha as compactas digitais. O comportamento, aí sim, né? Aí dos anos 2000 para frente, começa a fotografia faz ainda mais parte da vida das pessoas. Como aqui o recorte é de 90 até 2024, a partir de 2000 e o quê? 2007, com a chegada dos smartphones, por conta da Apple, que é outro divisor de águas, aí a coisa muda completamente, porque aí a fotografia no smartphone, a internet no smartphone, os aplicativos, tudo coisa que a Apple fez e revolucionou. Isso é papel da. Não à toa, o Steve Jobs está no hall da fama da fotografia nos Estados Unidos. E o mercado se transforma, sente os impactos. A partir de 2010, nós temos o Instagram, já tinha rede social, mas a coisa começa a ganhar força de 2010 para cá, né, meus amigos, minhas amigas? Os últimos 14 anos é de um salto inacreditável. E a velocidade agora, 2010 para cá, as coisas vão se acelerando de tal maneira que vai cada vez reduzindo mais os ciclos e acelerando mais as novidades. Então, de 2010 a 2014, a gente tinha uma coisa. Olha só, 2010 a 2014 não tinha TikTok. Tinha Instagram, mas o Instagram não era nada do que é hoje, não tinha live no Instagram. A partir de 2015 e 2016 começa a ter stories, lives.
com a chegada do 4G também. É o 4G que permite que a gente faça em qualquer lugar, tem internet, divulgue. Estou fazendo uma sessão fotográfica num parque, eu posso fazer uma live e mostrar. Eu mesmo fiz lives, comecei a fazer live no Twitter para entrevistar as pessoas nos lugares, em escola de fotografia, em estúdio, em iniciativas. Revolucionário, o estúdio, a produção toda na palma da mão. Só que, ao mesmo tempo, começou a criar pressão para fotógrafos, porque ali começa a coisa do filtro, da fotografia, qualquer um faz, e a ideia de que e o impacto isso para os fotógrafos. Então, o mercado se transforma, segmentos novos, coisas que surgiram, aí explode em estilos. Aí a gente vê os eventos de fotografia, né, congressos voltados para coisa que a fotografar puxou, né, de certa forma. De certa forma, não, ela fez esse formato família, newborn, casamento. A gente colocou isso ali e aí depois virou um. Só que ficou amarrado nisso, né? Eu tenho comentado isso, que agora estamos na armadilha de algo que aconteceu há muito tempo, que já não faz mais sentido ficar preso só em três segmentos, quando, na verdade, o mercado mudou muito. Os próprios fotógrafos que atuam em vários setores aí também. Então, é uma mudança forte. E aí, em 2023, o que que surge? A gente viu algumas coisas impressionantes surgindo, o vídeo avançando com força, e hoje o fotógrafo sendo impelido a fazer vídeo, a questão da inovação, os NFTs em 2021, quer dizer, autenticação, é agora câmeras com autenticação, e em 2023 a IA generativa, ChatGPT, e aí os geradores de IA. E agora, em 2024, a IA ainda mais sofisticada e criando uma transformação. E no final aqui eu estou falando dessa publicação que eu fiz, Visão para 2024, Desafios Atuais. E eu vou entrar, então, nessa série O que aconteceu com a fotografia, para falar dessas transformações radicais para diferentes áreas. Aqui é mais amplo, mas eu vou entrar nisso, a minha ideia, pelo menos, é entrar. Isso vai avançar por 2025. Claro, não vou fazer isso toda semana, vou fazer na medida que eu conseguir, mas o que aconteceu com a fotografia de casamento? O que aconteceu com a fotografia de família? O que aconteceu com a fotografia escolar, formatura? O que aconteceu com a fotografia impressa? O que aconteceu com a fotografia publicitária? O que aconteceu com a fotografia o fotojornalismo? O que aconteceu? E assim vai. E tem muita coisa. Então, é algo para a gente abordar e eu acho interessante, porque aí a gente olha para o momento e as pessoas participam, quem quiser. Aí eu fiz um conteúdo hoje que mostra o que aconteceu com a fotografia de uma forma geral, como ofício, trabalho, em comparado com um fotógrafo de 1980, um fotógrafo de 1980, entra na máquina do tempo e vem parar em 2024. E aí ele tem 30 anos de idade, trabalhando lá com a área dele. Imagina, fotógrafo de 1980. Chegou em 2024 com a maquininha do tempo e ele se dá, ele encontra um colega, dá um filme bom, né? Isso. Esse fotógrafo de 80 analógico encontra um colega de 2024 que está amplamente conectado com o que acontece agora. Ou seja, ele faz um pouco de tudo. Vamos comparar o que fazia um fotógrafo de 1980 ou uma fotógrafa de 1980 e um fotógrafo ou fotógrafa de 2024? Você já parou para pensar o que que ele fazia? Eu fiz esse exercício. Então, o que aconteceu com a fotografia? Esse conteúdo está disponível no meu site, tá tudo de graça, tá? Conteúdo aqui de graça. O que aconteceu com a fotografia? As profundas transformações das rotinas para fotógrafos profissionais. Como a transformação digital e as novas demandas redefiniram a profissão de fotógrafo e como mudou. E aí eu passo por décadas. Aqui eu fiz uma coisa mais detalhada. 1980, a era analógica clássica. Equipamentos e técnica, as câmeras usadas, os filmes de desenvolvimento, a rotina de trabalho. Então, só para pegar o exemplo aqui, então esse fotógrafo que viajou no tempo, que equipamentos ele usava? Câmeras de uso de câmeras analógicas SLR, como a Nikon FM2, a Canon AE1. Fotógrafos ajustavam manualmente o foco, exposição e balanço de branco. Filmes, negativos de 35 mm, médio formato, dominavam o mercado. Cada foto era preciosa, que o clique custava, era limitado pelo rolo do filme. Desenvolvimento. Passava por laboratório químico. Os fotógrafos dependiam desses laboratórios para revelar e copiar as imagens. Em alguns casos, mantinham o laboratório próprio para controle de qualidade. Rotina de trabalho.
Planejamento. Anotava cuidadosamente detalhes de cada sessão para cada cliente, ajustando para tipos de filmes específicos, sem visualização imediata. Cada ajuste e pose era feito com precisão. O marketing. Olha como mudou. Divulgação. Bom, aqui tudo. Olha como mudou, né? Tudo aqui. Marketing. Divulgação era feita boca a boca. Cartões de visita, anúncios em revista, rádio, ou até na TV, mas era caro, hein? Muito caro. Contatos pessoais e reputação local eram cruciais. Será que era mais difícil? Começar? Entender, aprender, aplicar? E a entrega? A entrega era física. Álbum impresso, fotos impressas, papel fotográfico, personalizado para o cliente e tem que levar pessoalmente. Uma das câmeras que representa essa era é a F5 da Nikon aqui, ó, na imagem. Vamos passar. Aqui eu fiz, ó, no conteúdo tem 1990, como era, que aí a transição digital começa ali, e o início das câmeras digitais. 2000, era digital e a popularização da fotografia digital. E aí 2010. 2010 tem a chegada do Instagram, que muda tudo, e do iPhone. Aí é uma era, já, claro, um pouquinho antes já tinha surgido ali o iPhone, mas foi a junção desses aplicativos, com os smartphones que revoluciona e muda tudo. 2020, mas vamos saltar. O fotógrafo de 1980 comparando o trabalho com alguém em 2020. Olha só. Equipamento e técnica. 2020 é a era da IA e da personalização. Equipamentos e técnica. Câmeras mirrorless com tecnologias avançadas, como Sony Alpha, a série Z da Nikon. Smartphones com câmeras excepcionais competem lado a lado com os modelos melhores de câmeras. IA auxiliando em foco, estabilização, baixa luminosidade, um vídeo de alta qualidade até 8K e outras coisas, inclusive com gerador de IA para usar ali com base na selfie. Edição, a IA incorporada ao Lightroom e Photoshop, otimizando retoques, cortes, edição de cor, agilizando o processo de entrega, ferramentas de IA das mais variadas, com redução da edição e fluxo de trabalho em 80%. O tempo que levava horas está levando minutos. Fotógrafo de casamento e formatura que tomavam horas de edição, fazendo o que levava 3 horas, por exemplo, em 15 minutos. E outras IAs para ajustes complexos. Uma imagem baixa joga numa ferramenta de IA hoje top de linha e aumenta em até 600% o tamanho daquele arquivo, entre outras coisas. Está sem foco na imagem, usa uma dessas ferramentas com super foco, acerta o foco depois. Inclusive com algumas dessas ferramentas que são usadas por alguns dos melhores fotógrafos do mundo falando. Não precisa nem mais investir tanto em equipamento, porque a gente vai ajudar você a resolver seu problema. Claro que é uma coisa forte de se dizer, mas essa mesma ferramenta é premiada por revistas de fotografia internacionais respeitadas. Novas tecnologias, drones com IA e curadoria, que sai da palma da mão e persegue a pessoa, impressão em 3D, álbuns personalizados, realidade aumentada, com a própria IA entrando em cena, a combinação de fotografia real com a IA, para criações das mais variadas. Fotógrafos usando vídeo e foto, entregando as duas coisas. Novas tecnologias que não existiam na década de 80, até porque não tinha nem digital naquela época. A rotina de trabalho usando a IA e ferramentas como ChatGPT e outros para tudo, recomendação de locações, melhores horários para fotos, prever as condições climáticas para fotos externas, até o contato do cliente também, o marketing de divulgação. Por exemplo, hoje tem ferramentas que permitem que o cliente, num primeiro contato via Instagram, tudo seja feito pela IA, cobrança pela IA também, já tem no Brasil, inclusive disponível, e com uma série de ferramentas. Lá em 80, aquele fotógrafo só tinha revista, jornal, rádio, folheteria, cartão de visita e relacionamento. Hoje, um fotógrafo que começa, tem Instagram, TikTok, YouTube, só para falar alguns, né, entre outras redes sociais. A IA para ajudar na análise de dados e estratégias, ferramentas de IA para atendimento, cobrança, vídeos rápidos e uma maneira de fazer também o marketing híbrido, né, ou seja, fazer tanto em rede social, digital, quanto no presencial e com atividades, parcerias, entrega e personalização entregas totalmente digitais, personalizados, com impressão também para o cliente, em materiais que nem existiam para serem impressos em 1980. Naquele tempo era papel fotográfico e algumas outras coisas. Hoje dá para imprimir na madeira, no papel, no metal, fazer coisas incríveis, criar fotopresentes e coisas inacreditáveis, dependendo só da criatividade.
Olha o salto. O que aconteceu com a fotografia? Ela se tornou muito mais complexa, ela deu mais camadas. Tem gente que abraçou tudo isso e consegue lidar. Para outros, é um estresse gigantesco, porque ele não vai conseguir mais só clicar. Ele vira um gerador, sim, de conteúdo, ele tem sim que estar presente na rede social, ele tem sim que lidar com novas mídias, como, por exemplo, vídeo, ter que, ao mesmo tempo, fotografar, filmar um pouco, fazer curso de vídeo, reciclagem constante. Não tinha nada de tecnologia em 80 comparado com o que tem agora, então também não tinha nada em termos de educação e reciclagem comparado com o que tem agora. E o ritmo das complexidades, eu coloco aqui no conteúdo, olha, as outras décadas vale a pena olhar. Então, 2010, o quanto mudou, os anos 2000, e a gente consegue tirar alguns ensinamentos disso, inclusive. Mas as complexidades, o ritmo das complexidades, eu também abordo aqui. A profissão do fotógrafo se tornou mais complexa ao longo das décadas, porque as demandas de habilidades técnicas do marketing digital, da expectativa dos clientes. Porque aqui eu estou falando do lado do fotógrafo, mas você concorda que o consumidor ele está tendo acesso a todas essas tecnologias, do smartphone, de rede social, de possibilidades, e também de uma mão de obra muito disponível, dos fotógrafos mesmo. Então, isso oferece evolução tecnológica, ferramentas e muda a forma como o cliente lida com essas facilidades. Para o negócio fotográfico, é ao mesmo tempo um peso e uma vantagem, mas aumentou a complexidade da rotina do fotógrafo profissional. Eu fiz aqui um comparativo do aumento na complexidade das atividades e tarefas, da diversificação das habilidades. As décadas de 1980 e 90, a fotografia era uma atividade mais isolada, com habilidades focadas na captura e revelação de imagens. O ensino era restrito e as barreiras de entrada para se tornar fotógrafo mais complicadas do que hoje. Desde os anos 2000, um fotógrafo moderno precisa dominar edição digital, vídeos, novos equipamentos, sistemas, técnicas de pós-produção, além de entender tendências estéticas e plataformas sociais. Hoje, muitos fotógrafos precisam ser, além de tudo isso que eu acabei de falar, multitarefa, atuando como editor, estrategista de rede social, produtor de conteúdo, empreendedor e marqueteiro, né? E ter condições de fazer o branding também. As exigências de marketing e visibilidade. Antes, bastava ter um bom portfólio e uma rede local de contatos para garantir o fluxo de trabalho. Agora, tem que ter uma presença online, manter perfis nas redes sociais como Instagram, TikTok, YouTube, investir em marketing digital, como SEO, que é orgânico, anúncios, conteúdo estratégico. Resultado: a rotina exige uma dedicação diária, com engajamento online, criação de posts, vídeos, stories e interação com seguidores diariamente. Atendimento personalizado e alta expectativa dos clientes. Clientes nos anos 1980 e 90 tinham expectativas limitadas, com foco na entrega, a qualidade das fotos finais. Hoje, eles esperam o melhor atendimento personalizado, o mais rápido possível, em tempo real. Se demorou 5 minutos no WhatsApp, vai perder, desde o planejamento de sessões ao acompanhamento em redes sociais, com entrega rápida, o mais rápido possível, das fotos, dos vídeos. Se não fizer vídeo, já começa a incomodar também. Eles esperam interatividade, eles esperam ferramentas que facilitem a vida deles. Então, as galerias online, aplicativos personalizados que facilitam, opções de compra facilitada, meios de pagamento, condições de pagamento, a competitividade e a atualização constante. Com a aceleração das novidades e tecnologias mudando com frequência, inclusive com a própria IA, o fotógrafo precisa estudar sempre. Ele precisa ter também um acompanhamento das tecnologias de equipamento. Logo, ele precisa fazer investimento constante. Lente, câmera, além de computador e softwares. Ele precisa se atualizar com frequência. Então, o mercado da educação, não que, que o mercado da educação tenha acompanhado isso, nem sempre. Na verdade, tem mais demanda até para a educação séria. E a necessidade, porque a aceleração está grande e o fotógrafo precisa dessa reciclagem de conteúdo. Então, o estudo contínuo dos novos equipamentos, das novas tecnologias, de software de edição, do uso da IA, de tendências visuais para o mercado, de técnicas de venda, de gestão e tudo mais. Evoluções e facilidades tecnológicas, coisa que o cara não tinha lá atrás, em 80, 90, até no começo dos anos 2000, mesmo dos anos 2010. Automação e inteligência artificial. Na edição, softwares para, na parte do tratamento, como dava trabalho tratar uma foto no Photoshop, usar o Lightroom. Agora, as edições são rápidas e as correções mais automáticas.
funções de seleção automática, ajuste de cor com IA, tudo reduzindo o tempo de fazer isso. A parte do planejamento, aplicativos de planejamento que integram o IA e ajudam a escolher as melhores os melhores horários, locais para sessões externas, até as condições de luz, como é que vai estar, sugerir poses, enquadramentos, ajudar. Marketing, ferramentas para programar as postagens, o ChatGPT ajudando na criação do conteúdo, agora no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Meta AI pode te ajudar com a legenda, te ajudar a melhorar a parte do conteúdo também. Além de tudo isso, tem a parte do vídeo marketing, do marketing híbrido, ou seja, sem esquecer dos pontos físicos, né, de parceiros, de fazer exposição, de lançar livro, de fazer coisas que possam movimentar fisicamente, que repercutam também no digital e no online. Fazer um impulsionamento. Hoje, um fotógrafo posta no Instagram, não, ele não tem resultado, né? Embora, pensa aqui comigo, 20 curtidas pode parecer pouco. Você já pensou que, imagina receber 20 elogios de alguém naquele dia, presencialmente? Imagina que, nossa, só 1.000 pessoas viram meu Reels. 1.000 pessoas numa sala, tenta juntar. Claro que é tudo muito rápido, muito mais. A qualidade disso é diferente, mas é uma possibilidade, coisa que não tinha antes. Então muda. O resultado é que o fotógrafo agora ele tem que aparecer e ele tem essas ferramentas para aparecer. Aqui eu falo de tudo, das entregas, personalização de galerias. Hoje, o cliente, por exemplo, uma ferramenta que nem o Album Proof, para você mandar o cliente as imagens e ele escolher pagar, é um negócio absurdo. Como mudou, né? Esse tipo de ferramenta facilita muito. Ah, a dinâmica, agora, a qualidade, a quantidade de camadas, redes sociais. Antes das redes sociais e da internet, a divulgação era restrita ao teu local. Hoje, você tem uma visibilidade global, pode vender um fotógrafo que está em Teresina, pode atender clientes no Brasil inteiro, até fora, e ele tem essa disponibilidade. Agora, o fotógrafo vai dizer, não, mas eu não quero, não uso, não preciso. Não precisa por quê? Porque não quer. Porque, na verdade, é você dar a chance de mais pessoas verem aquilo que você faz, independente de você já ter clientes no mundo real ou não, né? Então, eu acho meio que um desperdício. E aí eu falo do equilíbrio entre complexidade e facilidade. A carreira do fotógrafo agora, ela exige um conjunto de habilidades muito mais amplo, que vai muito além do domínio da técnica da câmera. A gente nem está falando aqui de aprender. Aprender a fotografar e clicar requer treinamento. Você não aprende a andar de bicicleta lendo um livro, fazendo um curso online. É a mesma coisa para fotografia. Você aprende algumas coisas ali, você pode até tirar, mas você vai aprender mesmo fazendo. Vai aprender fotografando. Então, você vai e treina, aprende, domina. Só que fotografar é um pedaço da história. Hoje, fotografar representa 10, 15%, com sorte, da rotina. O resto é uma série de coisas que vai da edição, do marketing, atendimento ao cliente, gestão, financeiro, atualização tecnológica, aprendizado e muito mais. A facilidade que existem ferramentas que vão te ajudar, seja da IA, de aprendizado também, para aprender, para testar. Agora, os serviços, agora, impressão, você dependia de um laboratório físico, tinha que ir até ele, hoje você faz tudo pela internet, inclusive esses próprios laboratórios tiveram que se modernizar também. Então, é difícil. O difícil, comparado à vantagem do fotógrafo de 1980, 1990, do começo dos anos 2000, é que ele não tinha essa gestão da complexidade do trabalho dele comparado com esse fotógrafo dos últimos 10 anos, principalmente dos últimos 5, e não vai parar de crescer. Então, aí entra na parte de diferenciação. Para ser competitivo e bem-sucedido, o fotógrafo profissional precisa dominar um conjunto diversificado de competências. E aí, então, eu coloquei aqui as competências indispensáveis, e especulações do que vem por aí vai ser necessário para a próxima década, de 30, né, de 2030, está vindo aí. Competências indispensáveis para fotógrafos profissionais hoje. O domínio técnico em fotografia e edição digital. Isso é básico, tem que ter. A pós-produção, a técnica fotográfica avançar, dominar a câmera, saber, conhecer todas as regras para poder quebrar. Habilidade em marketing digital e presença online, testar, aprender, aplicar, fundamental para aparecer, para conseguir contar essas histórias. Conteúdo orgânico, né? Então, blog, estratégia de conteúdo, como é que você vai chegar nesse cliente.
o atendimento ao cliente numa comunicação mais empática, ou seja, mais humana. Em tempos digitais, conseguir dominar isso, e alguns fotógrafos estão conseguindo, vários, na verdade, de uma maneira muito humana, mesmo usando o WhatsApp, fazendo de uma forma que consiga se conectar com o cliente e mostrar esse valor com a experiência do cliente começando ali já. Capacidade de gerenciar o tempo, esses desafios, gestão de projetos. Ora, organizar esses fluxos, os cronogramas, os orçamentos, a forma de trabalhar, se torna crucial para não se perder, e tem muita gente se perdendo. A automação e ferramentas de produtividade ajudam nessa parte, inclusive com IA. Adaptação para a produção de conteúdo audiovisual. Os vídeos, a videografia, né, filmagem, porque os clientes estão vindo com essa demanda. Você faz foto e vídeo, se você não faz, ele vai buscar alguém que faz. Multimídia, aprender a fazer diferentes produtos, sejam eles com foto e vídeo, e os equipamentos envolvidos, como, por exemplo, drone, ou uma GoPro, ou outras ferramentas que estão aí no mercado, como o 360 e outras coisas. E a capacidade de aprender e se adaptar constantemente, sabendo que vão surgir novas tecnologias e que não vai reduzir o número de novidades, vai acelerar. A gente vai ver mais novidades, mais tecnologias. Você não precisa abraçar tudo, mas tem algumas coisas que são cruciais. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da IA, tá? Que é um debate forte hoje. Imagina o seguinte: o fotógrafo de 2024 que ainda está preso no modelo de 2020, 2019. Tem muita gente, inclusive no Brasil, muita gente. Um fotógrafo já no modelo 2024 usando as ferramentas de IA. Qual a vantagem? Eles atuam na mesma área, retratos. Ele usa o de 2024 conectado com a realidade, usando as ferramentas, consegue ganhar tempo e fazer trabalhos melhores. Ele usa, por exemplo, uma ferramenta que nem o Evoto, de IA, para retratos, e ele começa ali a ter um ganho de tempo e com uma qualidade absurda, e ele usa os recursos de fluxo de trabalho, ou seja, ele consegue tirar das costas dele, na semana, vamos dizer, umas 6 horas. Umas 6 horas. 6 horas, do jeito que o mercado está hoje, tirando essa, e sem perder qualidade do trabalho. E isso vai melhorando, porque a melhoria contínua. Ele usa mais as ferramentas com a IA e ele começa a ter outros pontos de vista, ele começa a usar recursos que permitem ele criar novos produtos, a fazer um marketing melhor, entender o que precisa melhorar. Começa a usar todos esses recursos e ele leva vantagem. Olha, ele tem mais tempo, 6 horas a mais. Ele começa a aparecer para os clientes também com recursos de inovação. Ele consegue até ser mais criativo, porque ele está com uma sobrecarga menor, justamente porque está usando essas ferramentas. E eu não falei nada aqui de geração de imagem, tá? De IA. Estou falando das ferramentas para ajudar no marketing e produtividade. Ou seja, é isso que a gente está falando. Quem não se adapta vai ficando para trás. Isso aconteceu no passado. Quando saiu o Photoshop, uma galera virou o nariz. Hoje, quem que não usa? Mesma coisa analógico digital. Então, aí a especulação aqui no final, futuro. O que pode acontecer com a fotografia? Competências para os próximos anos, de 2030 para frente. Tem coisas que a gente nem consegue imaginar, como tinha de 5 anos atrás, a gente não podia imaginar, mas, obviamente, o papel da IA se sofisticando generativa e da automação, a IA criativa, ela vai criar novas possibilidades de manipular, misturando o real e a IA para surpreender o cliente. Uma automação ainda mais sofisticada, facilitando processo de edição, organização do conteúdo, e, claro, o fotógrafo vai ter que saber dominar isso. Realidade aumentada e realidade virtual, que tanto se fala e não avança, mas a tendência é que ela avance, que ela ganhe corpo, ela entre na nossa rotina de uma maneira mais natural. Na próxima década, é muito pouco provável que ela não chegue a se tornar de massa de vez. Isso vai gerar novos produtos e novas capacidades de criação de vídeo, foto para esse universo de realidade aumentada e virtual. Interação sensorial e hiperrealidade. Os fotógrafos vão poder criar conteúdos multimodais, combinando som, movimento e realidade aumentada para experiências mais ricas. Entrar, por exemplo, na exposição do Sebastião Salgado, do Araquém Alcântara, e vivenciar a natureza ali dentro. E essa criação de conteúdo vai passar pela gestão do fotógrafo. Sustentabilidade e práticas ecológicas. A gente está vendo aí o aquecimento global, as questões climáticas extremas. O fotógrafo vai ter que se posicionar frente a isso. E essas práticas sustentáveis também vão aparecer, até porque as próximas gerações e as novas gerações estão olhando para isso, não falar e não mostrar isso vai ser uma questão.
Então, oferecer produtos verdes e baixo impacto ambiental pode parecer frufru para você, talvez, mas para um cliente do futuro, talvez seja fundamental só trabalhar com quem pensa nisso, né? Então, é uma questão aí. Ah, gestão de negócios em plataformas digitais e na economia criativa, o fotógrafo vai ser ainda mais empreendedor. Ele vai lidar com royalties digitais, ativos digitais autenticados, as câmeras, Nikon, Leica, Sony, Fujifilm, estão vindo já com certificação direto na câmera. Então, você vai ter mesmo algo que é digital, autenticado e mais valor nesse sentido. Comunidades e plataformas descentralizadas, menos rede social aberta para viralizar, isso vai ficar uma coisa cada vez mais banal, já está, na verdade, mais comunidade sua, dos seus clientes, onde que você participa e as pessoas se conectam melhor e com outros formatos que a gente nem imagina também. E a experiência do cliente passando pelo ambiente virtual conectado ao mundo real. Então, a personalização, o atendimento vai ser mais online, mas também vamos ver uma mistura aí, já que os smartphones vão continuar avançando, os dispositivos, os locais, lá não vai ser 5G, vai ser 6G, 7G e outras coisas mais rápido e mais fluido. Eu fiz aqui no final uma tabela comparativa detalhando as diferenças nas rotinas de fotógrafos profissionais das décadas de 2000, 2010 e 2020, especialmente em relação a marketing, edição e outras áreas relevantes. Dá uma olhada lá. Para você ver como mudou, e se a gente tivesse colocar aqui para a década de 2030 ou de 2025 para 2030, certamente vai aumentar as demandas e vai transformar ainda mais. Em 2020, nem se falava em Midjourney, não se falava tanto em IA. Em 2020, se falava da Covid, da pandemia e da forte digitalização. Os ensaios remotos, lembra? Era uma grande coisa, ensaio remoto, coisa e tal. Não vingou. Por outro lado, não vingou, mas a digitalização foi acelerada sim. O comportamento das pessoas, hoje tem o trabalho híbrido, muitas pessoas fazendo a reunião online já é muito mais aceita. Claro que não tem o mesmo valor do presencial, mas ela é usada para as mais variadas coisas inclusive judicialmente. Agora, é uma grande transformação. E isso só vai se intensificar nos próximos anos, mas o que eu queria mostrar como exemplo é quem poderia imaginar como a gente estaria em 2024. Só 4 anos depois, o quanto mudou de 2020. Em comparação, o salto que a gente viu e está vendo em termos tecnológicos nesses últimos 5 anos, comparado com o salto de 2015 para 2020, é absurdo. Absurdo. E vai acontecer mais coisa. Muita coisa que eu nem coloquei, porque eu não tenho como especular, nem prever, obviamente. Mas por isso que eu fiz esse exercício olhando para trás, para mostrar em termos comparativos, e é realmente chocante. Então, eu convido você, ao final aqui eu coloquei de novo o link para o formulário para dar sua opinião. Fala do seu mercado, de repente você tem uma trajetória no seu segmento que quer falar dessas mudanças. Pode ser um texto longo, eu vou atualizar e colocar tanto naquela matéria do que aconteceu na fotografia, quanto em prováveis matérias aí que virão, e eu achar que cabe ali também poderia colocar. Mas você precisa participar, é só responder lá. Pode ser um parágrafo curto também, tem essa opção para quem não quer escrever muito, mas fica o convite, ok? E ao final aqui tem a minha iniciativa. Eu trago todo esse conteúdo, mas para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, também preciso ser remunerado, né? Eu estou com uma iniciativa que é o Clube do Empreendedor da Fotografia e o Fotografia, que é a minha iniciativa de inteligência artificial. Elas juntas estão combinadas, mais de 100 horas de conteúdo, mas mais do que quantidade, é qualidade. Esse conteúdo mostra cases de empreendedorismo e inovação usando as novas tecnologias e também vendo esse novo momento de mercado, de oportunidade, e você pode assinar, participar. São R$ 20 por mês para um conteúdo de alto nível em que você tem acesso a mais de 2.000 páginas sobre marketing, inteligência artificial, produto, na fotografia e 100 horas de vídeo com cases, estudos de caso, apresentações especiais e notícias para os membros. São mais de 300 membros participando e você pode participar também assinando, ok? Fica ali no final. É isso, obrigado aí pela sua audiência. Espero que de alguma forma eu tenha dado um panorama interessante dessas transformações dessa série O que aconteceu na fotografia. Obrigado e até a próxima.